Após 4 aulas que nós dedicamos a estudar tudo quanto diz respeito ao conceito de vazio e as suas implicações imediatas em outros conceitos físicos que nós já discutimos, como, por exemplo, o movimento, o espaço e o lugar, hoje, finalmente, nos ateremos, talvez naquilo que considero a melhor parte do livro 4, a saber, o tempo. Logo, a princípio, eu considero fundamental que nós já tenhamos em mente uma pequena e breve recapitulação que servirá ao propósito propedêutico e antecipatório do próprio conceito. Veja, o que nós investigamos ao longo dos nossos últimos 4 encontros? Como a noção de vazio impugnava uma série de outras precipitações físicas no campo de investigação da filosofia da natureza. Entenda-se aqui, mais uma vez, vazio enquanto privação ou hiatus do ser, certo? Então, em contraponto a isto, Aristóteles nos convida a pensar em um espaço que se configura como um meio substancial. Meio substancial aqui quer-se dizer enquanto algo que possui ser. Por que é sumamente importante para Aristóteles termos isso em mente? Porque nós percebemos que, uma vez que venhamos a postular um vazio separado, nós impugnaríamos o movimento, a distinção de velocidade, a própria correlação entre repouso e movimento, e, acima de tudo, nós implicaríamos a própria condição da matéria, certo? O que nós chegamos a certas conclusões ao longo desses últimos encontros? Primeiro, que se evocássemos o vazio como condicional para o próprio movimento, porque os antigos pressupunham isto, nós entraríamos na seguinte aporia: não conseguiríamos distinguir o repouso do movimento. Porque só conseguimos distinguir o repouso do movimento quando verificamos uma diversidade segundo lugar. O lugar presume que haja um ponto de referência imediato que oferte ao próprio móvel a condição deste ser localizado segundo um termo imóvel continente primeiro. Além disto, além de não termos a possibilidade de entendermos o que seria o movimento e o repouso caso evocássemos o vazio, nós também entenderíamos que a diversidade de velocidade seria consumida, porque para Aristóteles, 2 pontos eram fundamentais para a própria diversidade de velocidade. Leia-se aqui a concentração de matéria, chamada por Santo Tomás de massa, e a própria resistência que o meio faz em relação ao móvel, de modo que ele evoca o seguinte axioma: a diversidade da velocidade segundo a velocidade é proporcional à diversidade da sutileza segundo a sutileza. Ou seja, quanto maior a sutileza, maior a velocidade que o móvel terá. E quanto menor a sutileza, menor será a sua velocidade. Porque aqui o meio, evidentemente, se oporá ao móvel enquanto resistência. E, portanto, ele nos dá aqueles 2 exemplos fundamentais que nós discutimos em aula, que é o seguinte, certo? A velocidade de um móvel em um meio gasoso e um meio aquoso, se verificará que no meio gasoso a velocidade será maior em detrimento do meio aquoso devido à maior sutileza do ar, certo? Então, o que acontece aqui? O meio ele é fundamental para que venha se ter aqui aquilo que entendemos enquanto sucessibilidade, né? Essa sucessividade, né? Ela vem para demarcar aquilo que entendemos segundo um antes e um depois. Ora, só conseguimos verificar que há um antes e um depois porque o meio objeta um móvel lhe fornecendo uma resistência, de modo que este, uma vez atravessado por esse meio substancial que lhe oferta esta mesma resistência, vem ali a ocorrer a sucessão. Caso não houvesse essa sucessão, e se tomássemos aqui o vazio separado, todas as coisas seriam instantâneas. Havendo essa instantaneidade, não haveria diversidade de velocidade. Não havendo diversidade de velocidade, não verificaríamos uma sucessibilidade em relação ao antes e o depois, e, portanto, por consequência, não chegaríamos no conceito que hoje estamos debatendo. Outro ponto fundamental que foi discutido pelo próprio Aristóteles é como não pode haver também equiparação entre o movimento no plenum e no vazio. Plenum entende-se aqui o meio substancial dotado de ser. Não há possibilidade de fazer algum grau de proporcionalidade de algo com o não algo absoluto. Ou seja, a negatividade absoluta nunca conseguirá ser, em algum modo, proporcional com algo que tem algum grau de positividade.
Então, portanto, Aristóteles ele nos demonstra que, a partir desses dois axiomas anteriormente citados, nós iríamos dissolver toda e qualquer possibilidade de movimento. Além disso, outro ponto fundamental que foi discutido na nossa última aula é que existem três prerrogativas que são colocadas também nesse debate, que foram expostas por Averroes e comentadas por Santo Tomás. A saber, primeiro, o ente móvel que está sendo movido pelo motor, eminentemente, ele estará situado em um lugar. E ele terá de estar situado em um lugar para que assim ele utilize como uma espécie de receptáculo para poder resistir à ação do próprio motor. Lembre-se, o motor, quando atua um móvel, também é atuado, certo? Se oferece algum grau de resistência à potência motora do motor que é infundida sobre o móvel. Só que para que isso aconteça, é necessário que esse lugar esteja substancialmente dado em algo, pois do contrário, não haveria, por assim dizer, uma espécie de plataforma, o recipiente no qual o móvel poderia se segurar para resistir à ação do motor. O segundo ponto que o próprio Averroes também nos traz é que nessa interação da potência motora que é dada entre o motor e o móvel, aqui trazendo à tona o seguinte tópico, alguns diziam que a velocidade do movimento não era devido à concentração de matéria, leia-se massa, ou à resistência do meio, senão que era devido à intensidade da potência motora transmitida do motor ao móvel. Então, o Averroes ele nos diz que, veja, vai ser necessário inserir a dinâmica do meio, inclusive para pensarmos isso, segundo esse primeiro ponto que eu expus, e o segundo, que é o seguinte, ora, quando um motor move um móvel, inevitavelmente este movimento será enquadrado dentro de uma violência. Leia-se aqui violência enquanto um movimento que é realizado pelo móvel para além da sua própria inclinação natural. Entenda-se aqui também natureza enquanto um princípio intrínseco ou imanente de movimento ou repouso. Ora, todo ente que possui uma natureza moverá-se irá se mover, perdão, de maneira natural, ou seja, segundo esse mesmo princípio, certo? Ora, quando um motor ele vem e ele atua sobre o móvel, o que estará ocorrendo? Um movimento que não pertence àquela condição natural e, portanto, se configurará enquanto violento. Então, devido ao fato de ser um movimento violento, haverá resistência intrínseca por parte do móvel em relação ao motor. Então, vocês percebem que, né, nós temos aqui, em primeira instância, essa dinâmica da potência motora, que ela é diversificada ainda em correlação aos axiomas e corolários anteriores, porque se presume o lugar como condição de resistência. Segundo, a própria violência enquanto algo que vai iminentemente implicar esta resistência do móvel em relação ao motor. E, em terceiro lugar, o próprio meio. Porque o meio terá de ser substancial para salvaguardar o primeiro ponto, que é a saber o lugar, e o segundo, ou seja, a da violência. Estes revestimentos teóricos nos levam a outra parte que também foi discutida sobre a vacuidade dos corpos, certo? O que ocorre? Os antigos presumiam que era necessário postular um vazio nos corpos, ou poderíamos assim pensar, hiatos constitutivos das suas dimensões, para salvaguardar os resíduos das transformações físicas que ocorriam naquele mesmo corpo. Ora, São Tomás, junto com Aristóteles, postulando a pura potencialidade da matéria, nos traz a seguinte discussão. Não é necessário postular uma vacuidade para salvaguardar estes resíduos, senão que a própria possibilidade da matéria em sua pura potencialidade para a forma e também para a quantidade explica essa diversidade de estados. E essa diversidade de estados que se verifica no próprio ente segundo a sua condição na ordem da geração e corrupção ou da alteração é que se resolve na matéria. A matéria, ela possui essa potencialidade. E é esta mesma potencialidade que salvaguarda tanto aquele estado em potência como o outro para se tornar-se ato posteriormente, é que nos faz perceber que o vazio era apenas um conceito que estava tentando explicar a maleabilidade agitativa da matéria-prima. Né? Toda vez que eu falo matéria aqui, eu estou me referindo, evidentemente, à matéria-prima. Então, todas estas coisas estavam ali dadas para nós pensarmos a conclusão que nos leva hoje à nossa aula, a saber, o conceito de tempo. Porque o que ocorre é o seguinte: todo corpo que está
em movimento está situado sobre um lugar. Este lugar, enquanto termo, continente, imóvel primeiro, este invólucro imediato que reveste, certo? Que contém a coisa, porque este é um outro modo de nós pensarmos o próprio lugar, né? O lugar é o limite entre aquilo que é contido e aquilo que contém, implica aqui o quê? Adjacência. Essa adjacência imediata precisa ter como base um meio substancial para que assim não se caia nas alamedas anteriormente citadas no início da aula. Então, o que que ocorre? Nós verificaremos que existe sucessividade quando o ente está se movendo em um meio que oferece resistência a ele. É justamente essa resistência que faz com que esta movimentação não seja instantânea e assim se divida em antes e depois. Quando nós olhamos para o movimento e verificamos que existe um antes e um depois, que é estabelecido pela própria condição deste móvel em relação a esse meio que lhe oferece resistência e assim há sucessividade, nós fazemos uma coisa muito importante, que é o quê? Numeramos esse antes e depois. Então, para que se compreenda o conceito de tempo, é antes necessário entender o que é o conceito de lugar, para que o conceito de lugar consiga nos levar até o conceito de espaço, e o conceito de espaço venha a impugnar o vazio separado, que era discutido pelos antigos, para que, se assim, chegue-se à sucessividade fundamental que é dada do movimento. Movimento este que possui em seu cerne o conceito de contínuo. Ou seja, o conceito de contínuo aqui é também trazido como condicional para pensarmos no antes e depois, porque o contínuo é dado enquanto uma realidade cujas partes estão tão unificadas, sem ter nada de um gênero oposto ou igual entre elas, de modo a estabelecer uma unidade, e ter em seu cerne uma potencialidade para ser infinitamente dividida em outras partes. Isto é o contínuo. Este contínuo presume uma divisibilidade que também tem em seu cerne o infinito. Todos os conceitos desses que nós já discutimos. Mas por que eu estou trazendo à tona estes pontos? Porque todos eles vão desaguar no que nós estamos discutindo hoje. Tempo. Este é o ponto. Sem sucessividade, não há tempo. Não há sucessividade sem meio substancial. Sem meio substancial, não sabemos o que é o lugar. Se não sabemos o que é o lugar, não podemos identificar imediatamente que há um movimento. Se não há um movimento, não sabemos o que é o contínuo. E se não sabemos o que é o contínuo, não sabemos o que é o infinito. Então, todas estas coisas elas estão unificadas enquanto uma espécie de quebra-cabeça que vai conversar precisamente com o último grande conceito que é discutido exaustivamente por Aristóteles, a saber, o tempo. E é isso, hoje, que nós vamos discutir na lição 15, onde São Tomás nos fala: discute-se se o tempo existe e se o mesmo agora está em todos os tempos. Senhores, estes que nos assistem, sejam muito bem-vindos à nossa aula de física sobre o tempo. Certo? Então, o que é importante de nós termos logo como ponto de partida é este termo aqui. Agora. Em latim, nunc. Né? O agora vai ser uma peça-chave para a nossa investigação. Entenderemos por quê. Aqui nós temos o texto de Aristóteles, evidentemente, o capítulo 10 do livro 4. E aqui o nosso comentário de Santo Tomás. O que nos diz o doutor? Depois de tratar sobre o lugar e o vazio, Aristóteles trata agora do tempo. Primeiro, o filósofo declara sua intenção e a ordem que se deve proceder. Em segundo lugar, segue o que é proposto, onde diz que não seja totalmente. Para aqueles que não estão muito acostumados com a dinâmica expositiva de Santo Tomás, ele sempre começa uma leste, onde tratará de um novo tema com algumas digressões. Tudo isto aqui que está dado do parágrafo 558 até o 559 são digressões em que ele vai demonstrando o caminho que ele percorrerá. No parágrafo 559, ele nos diz: Aristóteles diz, portanto, em primeiro lugar, que a partir dos dois argumentos seguintes pode-se conceber que o tempo não existe, ou que é algo que só pode ser percebido obscuramente ou com dificuldade.
Aqui nós temos, mais uma vez, a boa e velha metodologia aristotélica de começar oferecendo os contrapontos imediatos daquilo que ele desaguará posteriormente, a saber, os autores que diziam que não há o tempo, certo? E o primeiro argumento é o seguinte: qualquer coisa que seja composta de coisas que não existem, não podem existir ou ter qualquer substância. Mas o tempo é composto de coisas que não existem, pois uma parte do tempo é o passado, que não existe agora, e a outra é o futuro, que ainda não existe. E destas duas coisas se compõe todo o tempo, dado como infinito e perpétuo. Portanto, é impossível que o tempo seja alguma coisa. Nós temos aqui um posicionamento que, de certo modo, vai ser resgatado, sobretudo na atualidade interpretativa do tempo, nas últimas grandes elaborações, por assim dizer, que se deu sobre o tempo. É importante perceber que São Tomás e Aristóteles, eles irão advogar por uma posição que vai de modo contrário àquilo que se diz sobre a inexistência do tempo. O tempo ser algo inventado, uma mera conveniência, algo que não possui lastro na realidade, né? Aristóteles discorda disso. Só que ele dará uma explicação que se difere também do absolutismo que outrora foi dado ao tempo. Ou seja, é um entremeio muito interessante que nós investigaremos. Mas, por ora, por que estou dizendo isso? Porque a primeira parte da nossa investigação nos traz este contraponto. O tempo ele é composto de passado e futuro. Ambos não existem quando se fala acerca destas mesmas coisas. Ora, se uma coisa ela é composta de coisas que não existem, logo ela, portanto, não possui substancialidade e, portanto, não tem ser. Logo, ela não existe. Né? Esse é que é o contraponto. Só que eu quero deixar claro uma outra questão fundamental. Você vê que Aristóteles, né, aqui sendo comentado por São Tomás, ele destaca dois tipos de palavrinhas aqui: infinito e perpétuo. Logo na entrada da nossa discussão, Aristóteles já vem dizer que o tempo é infinito e perpétuo. Como devo entender infinito e perpétuo nessa discussão? Certo? Vamos aqui a essa anotação, aqui, 48. Parágrafo 48. Este aqui é o parágrafo que foi retirado do comentário Liber de Causis, a saber, o livro das causas, que também foi comentado por São Tomás. E veja só o que nos traz este texto. Para ter a evidência desta proposição, que aqui nós estamos tratando de eternidade, neste texto aqui em que São Tomás está comentando, especificamente na segunda proposição, é necessário primeiro entender o que é a eternidade e depois procurar compreender como essa proposição é verdadeira. Assim, o nome eternidade implica uma certa perpetuidade ou ausência de limite na duração. Isto aqui é que eu quero chamar a atenção. Uma ausência de limite na duração. Quando se diz que algo é ausente de limite na duração, eu estou aqui inferindo que esta coisa, no que diz respeito ao tempo, ela não possui algo que o limite imediatamente. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque quando eu estou inferindo que algo é perpétuo, eu estou dizendo que não cessa, que não possui fim, que não possui algo que lhe venha lhe dar um termo de finalidade. Então, para Aristóteles, né, o tempo carrega isto, carrega este atributo. O tempo para ele é eterno. O que quer dizer eterno? Leia-se aqui no nosso texto: perpetuidade ou ausência de limite na duração. É isso que se quer dizer com este termo. Perfeito? Então, toda vez que se perguntar de que modo o tempo é eterno para Aristóteles, tem de se ter como premissa que o tempo ele é deste modo devido à sua ausência de limitação na própria duração. Posteriormente, nós entenderemos um pouco mais sobre o que significa estes termos. O segundo argumento é o seguinte: em relação a cada coisa divisível, é necessário, enquanto existe,
que uma ou mais de suas partes existam. Mas isso não é verdade para o tempo, pois certas partes do tempo já passaram e outras partes estão no futuro e nenhuma parte divisível do tempo existe em ato. O agora que existe em ato não faz parte do tempo, pois uma parte ou é aquilo que mede um todo, como o 2 é parte de 6, ou pelo menos aquilo de que o todo é composto, pois 4 é parte de 6, não para medido, mas porque 6 é composto de 4 e 2. No entanto, o tempo não é composto de agoras, como será comprovado a seguir. Portanto, o tempo não é algo. Então, nós temos aqui esse segundo argumento, que relativamente evoca uma discussão que já é familiar para nós, quando nós discutimos as duas naturezas do contínuo lá no livro 3, certo? E o que ele vem para nos dizer? Veja, o tempo ele não existe porque as suas partes, certo? Elas não existem. Essa é a proposição. Por quê? Se eu tomo esta questão anteriormente dita, que ele é composto do passado e do futuro, sendo ambos os termos inexistentes quando se fala a respeito deles, então significa que eles não existem em ato em nenhum momento. Se eles não existem em ato em nenhum momento à medida que se evoca para a própria constituição do conceito, então, portanto, não existe substancialidade e estrutura no próprio conceito. Certo? Contudo, nota-se aqui já uma outra coisa. O agora que existe em ato não faz parte do tempo. Isso aqui é importante se deixar claro. O agora, este que existe em ato e que constantemente escapa à nossa percepção, porque à medida que se fala do agora, já não é mais o agora, senão que se tem a ele como referência imediata, este que está em ato, ele não faz parte do tempo por um motivo muito importante. Porque o tempo não é composto de agoras. Por que o tempo não é composto de agoras? Porque este agora que está em ato é eminentemente indivisível. E o tempo, ele, por ser algo correlato do movimento, não pode ter algo em sua constituição enquanto indivisível. Por quê? O movimento é um contínuo. Se o tempo é algo correlato ao movimento, então herda dele o contínuo. Então, portanto, ele não pode ter partes indivisíveis em suas constituições, senão que é próprio do tempo ser algo contínuo. Ou seja, suas partes têm como potencialidade a possibilidade de serem infinitamente divididas em outras partes. Então, portanto, o agora em ato é indivisível. Devido ao fato do agora em ato ser indivisível, logo ele não faz parte do tempo. Então, qual é o lugar que o agora ocupa em relação ao tempo? Essa é a pergunta que nós temos de nos fazer. O segundo ponto, uma parte ou é aquilo que mede um todo, como 2 é parte de 6, ou pelo menos aquilo de que o todo é composto, certo? Então a parte tem essas duas funções, ou constituir ou dividir. Ora, acontece que o tempo ele não é composto de agoras, porque o agora é o que divide o tempo. Você percebe como a estrutura do argumento presume essas questões já? Então, o agora é aquilo que divide o tempo. Só que o próprio conceito de agora impugna a estrutura do contínuo que é dado como consequência do próprio tempo. Então, aquilo que em tese deveria compor o tempo não é possível ser harmonizado com a definição de tempo. Então, portanto, resta apenas pensarmos o passado e o futuro, que, como foi dito anteriormente, não possuem substancialidade para serem inseridos devido à sua inexistência imediata. Então, esse parágrafo aqui, ó, ele já presume que o leitor conheça estas coisas, pois do contrário não vai fazer muito sentido por que essa objeção é uma boa objeção. Certo? Prossigamos. Ele vai agora se indagar, nosso amigo Aristóteles, se o mesmo agora, este que foi anteriormente dito como agora em ato, existe em todos os tempos. E o que ele nos diz é o seguinte: o filósofo afirma, portanto, em primeiro lugar, que não é fácil saber se o agora, que parece distinguir o passado do futuro, permanece sempre o mesmo em todo o tempo, ou se é diferente. Esse aqui é o posicionamento de Aristóteles. É difícil de se saber.
Isso aqui vai ser discutido depois. Mas aqui, por hora, ele está nos falando o seguinte: o que faz a condição de alteridade entre passado e futuro é justamente o agora que se inscreve no presente. Esse agora que se inscreve no presente, que está em ato e é indivisível, é a unidade básica e fundamental de distinção para compreendermos esses diferentes momentos que o tempo possui. Entenda-se aqui momentos de uma maneira um tanto alternativa ao que nós chamamos, na terminologia mais comum do dia a dia, que nós vamos discutir depois, certo? Então, Aristóteles mostra com o seguinte argumento que o agora não é diferente. Como é que ele nos responde isso? Duas partes diferentes do tempo não podem existir simultaneamente, a menos que uma contenha a outra. Assim, um tempo maior contém um tempo menor. Por exemplo, um ano contém um mês e um mês contém um dia, pois um dia e um mês e um ano existem simultaneamente. Mas um agora, por ser indivisível, não contém o outro. Portanto, se tomarmos dois agoras no tempo, será necessário que o agora, que outrora foi e de certa forma não é, em algum momento se corrompa e que dois agoras nunca existam simultaneamente. Isso aqui é importantíssimo. Aristóteles está nos dizendo que o agora, certo? Que vai balizar a sucessão que estabelece a alteridade entre o antes e o depois, ele não é diferente. Ou seja, é o mesmo agora que nós sempre ficamos recorrendo para determinar essa alteridade, do antes e do depois. Porque o que, que acontece? A primeira parte do parágrafo nos diz: duas partes diferentes do tempo não podem existir simultaneamente, a menos que uma contenha a outra. Ou seja, a hora contém o minuto e o minuto contém o segundo. Ou seja, nós estamos aqui pensando em unidades de metrificação do tempo que podem existir simultaneamente porque ambas estão virtualmente dispostas uma da outra devido à dinâmica do contínuo. Isso não é possível com o agora. O agora, por ser indivisível, ele não consegue conter outro. Ele não consegue dividir-se e atrelar a si outro. Essa é a questão. O agora que nós evocamos, se nós vamos tentar juntá-lo com outro, será necessário que o anterior desapareça para dar voga ao próximo. Ou seja, nós começamos a perceber que quando falamos do agora, já não é mais este que eu evoquei com a minha palavra, com a minha linguagem. Senão que, no momento que eu o evoco, imediatamente ele já é substituído por outro. Porque os dois não conseguem coadunar-se em simultaneidade, tal qual os tempos que são contidos um no outro. Diga, Douglas. Então, essa percepção do agora eu tenho por intuição, O que você quer dizer aqui com intuição? porque eu posso falar agora, eu percebi, eu tive essa percepção do agora. Uhum. E é esse momento que eu digo que a gente só percebe o agora porque a gente intui ele. Sim. Está correto pensar assim? Então, veja, o agora, ele é justamente percebido por nós a partir da nossa experiência. E essa experiência que implica tanto a intuição sensível, quanto também o próprio intelecto. Ou seja, eu não diria que é sumamente por intuição, pensando aqui, por exemplo, até no próprio termo kantiano, que implica a operacionalidade dos sentidos, né? Porque os sentidos captam o movimento, só que ele é entendido, numerado pelo intelecto, ou seja, é a experiência que captura o tempo. É a experiência em seus dois vértices, tanto sensível quanto intelectivo. Evidentemente, isso cai também na própria noção de intelecto
ativo e intelecto possível, né? Essas duas faculdades, por assim dizer, do intelecto em seus três fazeres, né? Suas três operacionalidades básicas. Só que, veja, é o intelecto que vai capturar essa sutileza que é dada eminentemente pelo sensível. O sensível, ele captura a mudança, captura a alteração, captura o movimento. E, consequentemente, nós, neste mesmo ato, empreendemos ali também essa nomeação, essa indicação, esta conceituação do agora, do movimento, do antes, do depois e do número que eminentemente nós influímos sobre esse antes e este depois. Então, poderíamos dizer que de maneira mais específica seria a própria experiência como continual. É a nossa experiência invocando essas duas esferas que capturam isso. Certo? É claro, para nós entrarmos nesse lapso da própria discussão do intelecto possível, do intelecto ativo, seria necessário entrarmos em uma outra subcategoria da gnoseologia e afins, né? Mas por hora, vamos deixar apenas como recurso pedagógico essa resposta, está bem? Veja, tudo que se corrompe deve se corromper em algo ou agora. Que essa é a pergunta que foi feita, né? Nós estamos discutindo aqui essa primeira parte, né? Então, logo em seguida se diz, mas tudo o que se corrompe deve se corromper em algum agora. No entanto, não se pode dizer que aquele antigo agora foi corrompido naquele antigo agora. Pois então, aquele agora existiria e nada se corrompe enquanto existe. Da mesma forma, não se pode dizer que aquele agora anterior se corrompeu em um agora posterior, pois é impossível que dois agoras estejam tão relacionados entre si que sejam imediatamente consecutivos. Assim, como isso também é impossível em relação a dois pontos. Essa partezinha aqui tem uma sutileza lógica muito importante, que é a seguinte: ora, tudo quanto se corrompe em determinado agora. Se eu estou adotando a prerrogativa que quando eu falo de um agora posterior em relação ao anterior, este anterior necessariamente tem de ser corrompido para que logo assim o posterior venha a ato, então, consequentemente, esse agora aqui que foi corrompido, tomando como princípio que tudo se corrompe no agora, ele vai estar ou corrompendo-se em si mesmo, ou ele estará corrompendo-se no futuro, agora, no próximo, no posterior. Só que o que nós entendemos é que no posterior não será possível, porque dois agora não se coadunam imediatamente por serem divisíveis e impugnarem-se entre si. E segundo, no caso a primeira premissa, não é possível, né, que ele possa se corromper em si mesmo enquanto agora, porque nada que existe pode ser considerado enquanto algo corrompido. Veja a sutileza da coisa. O contraponto da própria digressão é esta. Ora, eu estou dizendo isto, só que não é possível, tomando esse mesmo princípio, que se o agora se corrompe, então ele vai ter de se corromper em si mesmo. Só que se ele se corrompe em si mesmo, então ele não pode se corromper porque ele estará existindo enquanto se corrompe. E essas duas coisas são antinômicas. Então, por consequência, seria apenas no posterior, só que no posterior não é possível porque a primeira parte do parágrafo nos aponta que os agoras não coadulam na mesma instância devido à sua indivisibilidade intrínseca. E isto aqui é basicamente acomodado com a própria metáfora dos pontos. Dois pontos não podem se sobressair um ao outro, porque ambos são indivisíveis. E isso é discutido, como logo vem aqui sendo dito, no livro 6. Portanto, entre quaisquer dois agoras, há o quê? Uma infinidade de agoras. Se, portanto, um agora é anterior um agora anterior é corrompido em algum agora posterior, segue-se que aquele primeiro agora existe simultaneamente com todos os agoras intermediários. Isto é impossível, como foi dito. Portanto, é impossível que o agora seja diferente. Qual que é o propósito dessa digressão, você poderia estar nos perguntando? Simples. O que Aristóteles está querendo se mostrar para nós é que existe um mesmo agora per se et simpliciter em ato. Há um único agora.
Existe uma instantaneidade, uma perceidade do agora. É um mesmo agora. Só que aí você começa a se perguntar, então o que que diversifica isto? Certo? Porque nós conseguimos fazer essa diversificação. Dito que surge, inclusive, a operacionalidade de entendimento do tempo. Vamos prosseguir e encontraremos a discussão. Então, para encerrarmos essa digressão, o que que nos é dito? Se eu assumo todas essas premissas aqui dadas, né, eu teria que postular entre um agora e outro uma infinidade de agoras. Você percebe? Agora, se portanto um agora, esse é o termo que você vai me escutar hoje. Se portanto um agora anterior é corrompido em algum agora posterior, segue-se que aquele primeiro agora existe simultaneamente com todos os agoras. Você percebe que, independentemente se eu assumo uma das duas premissas, eu vou ter que adotar a ideia de que o anterior, enquanto se corrompe, ele ainda persiste no posterior ou no anterior. Ou seja, haveria simultaneidade. Então, esses agoras intermediários que eu situo entre este primeiro que falei e o último, todos eles estão simultaneamente dados um ao outro, acomodados um no outro. Mas isto é impossível. Por quê? Porque esse agora que nós estamos discutindo, ele é indivisível e impugna a acomodação e indivisibilidade. Então, o que que se percebe é o seguinte, que se eu tento dividir o agora, ou até mesmo intercalar esses agoras entre si, eu percebo que todos eles formam uma mescla unitária de uma mesma coisa. Então só há um único agora, em ato, constante. Pegou a ideia? Então, se eu tentar, mais uma vez, se eu tentar ratificar um agora no outro em relação à sua corrupção, eu terei de assumir uma série de agoras intermediários, nos quais este mesmo agora que se corrompe estará neles e também naquele outro, independentemente do cenário. Se chega a essa ideia que, no fim das contas, será o mesmo agora, antes, depois e na maneira intermediária. Haverá uma espécie de traço unário de instantaneidade, essa mescla que será, no fim das contas, o mesmo agora. Então, ele nos fala o seguinte: mostra com dois argumentos que o agora não pode ser o mesmo. Então, acabamos de discutir que, com os argumentos, certo? Que o agora, ele não é diferente. Agora nós vamos com dois argumentos que o agora não pode ser o mesmo. Ou seja, algo imediatamente contrário ao que nós estávamos nos esforçando para entender. E é o seguinte: o primeiro argumento é o seguinte: não pode haver apenas um término para uma coisa finita e divisível, seja um contínuo em apenas uma dimensão, como uma linha, ou muitas dimensões, como uma superfície e um corpo. Pois dois pontos são os termos de uma linha finita, muitas linhas de uma superfície e muitas superfícies de um corpo. Mas o agora é o término do tempo. Portanto, quando tomamos algum tempo finito, deve haver muitos agoras. O que vem em seguida, para já colocar junto com esse outro ponto, é o seguinte: o filósofo dá o segundo argumento, onde nos fala: aquelas coisas que são simultâneas existem em um mesmo agora, nem antes, nem depois. Portanto, se o mesmo agora permanece em todo o tempo, segue-se que coisas que existiam há 1000 anos são simultâneas com coisas que existem hoje. Por fim, conclui que tais são as objeções relativas ao agora, ou melhor, aos agoras do tempo. Então, veja, acabamos de nos ater
né? Com duas premissas. Uma nos trazia a percepção, né, de que o tempo, na verdade, ele é metrificado e condicionado a um mesmo agora. Agora, nessa segunda parte, nós estamos discutindo como não é possível que possa ser isso, senão que existem agoras diferentes. O que o nosso argumento nos traz na primeira parte? É o seguinte: não pode haver apenas um termo para uma coisa finita ou divisível. Seja isto um contínuo em apenas uma dimensão, aí nós podemos trazer a linha, ou muitas dimensões como um corpo. Pois dois pontos são os termos de uma linha. O que se está verificando aqui? É que um contínuo, ele possui termos, certo? E o que vem logo em seguida? Mas o agora é o termo do tempo. Veja, se eu pego qualquer contínuo, esse contínuo ele será balizado por termos, certo? Quando eu pego, por exemplo, uma linha que é o espaçamento entre dois pontos, os dois pontos são os termos desta linha. Ora, por se tratar de dois termos, eu já estou aqui trazendo uma noção fundamental de que o tempo, enquanto também um contínuo, também terá inúmeros termos. Então, por consequência, não pode ser um e o mesmo. E logo na segunda parte, eles falam o seguinte: ora, coisas que são simultâneas existem em um mesmo agora. Se algo está sendo simultâneo, é porque estas duas coisas em relação àquele agora estão existindo. Contudo, se é um e o mesmo agora, acontece que as coisas que se deram há 1000 anos, as que estão acontecendo agora, nesse exato momento, se são as mesmas coisas, ou melhor, são os mesmos agora, por assim dizer, então não há nenhuma distinção temporal. Então, temos aqui um problema filosófico para resolver. E essas aqui são as facetas da coisa. Ok? Ficou claro? Maravilhoso. Lição 16. Por meio de uma disputa, o filósofo pergunta o que é o tempo e como está relacionado com o movimento. Olha só onde vamos chegar. Nós vamos começar a nos perguntar sobre a correlação do tempo com o movimento. Isso aqui que é discutido, inclusive, no capítulo final, na parte final do capítulo 10 e do capítulo 11º. E ele nos fala o seguinte: o filósofo diz, portanto, primeiro, que o que é o tempo e qual a sua natureza não pode ser estabelecido por meio do que foi transmitido pelos antigos sobre o tempo. Além disso, as coisas que eles decidiram sobre este assunto não podem ser reconciliadas umas com as outras, pois alguns diziam que o tempo é o movimento dos céus, e os outros disseram que o tempo é a própria esfera celeste. Aqui alguns posicionamentos dados por Anaxágoras, dados por Anaximandro, os famigerados filósofos pré-socráticos naturalistas. Aí, voltou normal. Então, eles falam o seguinte: ele começa refutando. Aristóteles começa a colocar contrapontos a isto. Ele fala o seguinte: quanto à primeira opinião, apresenta dois argumentos. Sendo o primeiro, se o tempo é um movimento circular, seria necessário que parte de um movimento circular fosse um movimento circular, pois uma parte do tempo é o tempo, mas a parte de um movimento circular não é um movimento circular. Portanto, o tempo não é um movimento circular. Nós temos aqui um raciocínio silogístico que é basicamente o seguinte: se eu parto do princípio, né, que foi dito ali anteriormente, que o tempo ele fosse de alguma maneira conciliado com o conceito de movimento circular, eu teria que assumir a seguinte questão:
Ora, a parte do tempo é o próprio tempo. O que isso quer dizer com isso? Quando eu digo que uma hora é composta de minutos, os minutos também são o tempo. A hora também é um tempo. Os segundos também são um tempo. Só que quando eu pego um movimento circular e eu decomponho ele em partes, aquela parte isolada do movimento circular, eu não posso dizer que aquilo lá é um movimento circular. Então, portanto, o movimento não pode ser dado como um movimento circular, porque o próprio movimento circular não comporta aquilo que é próprio do tempo. O tempo ser composto e estruturado em sua divisibilidade por outros tempos, por assim dizer. O segundo ponto é o seguinte: o movimento é multiplicado de acordo com a multiplicidade de corpos móveis. Se, portanto, houvesse muitos céus, haveria muitas revoluções. E assim, se o tempo é uma revolução, seguir-se-ia que haveria simultaneamente muitos tempos, o que é impossível, pois não pode haver simultaneamente duas partes do tempo, a menos que uma contenha a outra, como foi dito. Ou seja, aquilo que garante a multiplicidade e a diversidade dos movimentos é justamente esta mesma multiplicidade e diversidade dos corpos móveis. Se tomássemos como princípio que o tempo é um movimento dos céus, né, e as suas revoluções, né, suas translações, o que vai acontecer? É que haveria muitos tempos, então. Se eu identifico o tempo como um movimento celeste circular, dentro dessa prerrogativa aristotélica. Então haveria inúmeros tempos. O que já traz para nós aqui uma percepção que, para Aristóteles, o tempo constitui certo grau de unidade. Há um tempo para Aristóteles. Estamos começando a coletar certos vestígios das conclusões aristotélicas aqui. Ok? Todas elas ganharão forma e substancialidade à medida que nós formos progredindo no restante da investigação. Mas, por hora, salvaguarde essa informação. No entanto, esses homens foram motivados a sustentar que o tempo é um movimento circular porque os tempos parecem se repetir em um círculo. Isto aqui é interessantíssimo, porque ele vai retomar esta mesma particularidade na última lição destinada ao tempo. Sobretudo também como os agoras estão dispostos. Mas vamos adiante. Ele vai refutar agora a segunda opinião. O filósofo diz que parecia a alguns que o tempo fosse a esfera dos céus, porque todas as coisas estão no tempo e também estão na esfera do todo. Porque os céus contêm todas as coisas, por isso eles desejavam concluir que o tempo é a esfera dos céus. Contudo, nós temos dois defeitos destes argumentos. Primeiro, não se diz que uma coisa está no tempo e no lugar univocamente. Segundo, eles argumentaram na segunda figura a partir de duas afirmativas. Portanto, Aristóteles diz que essa posição é tão estúpida que não é necessário considerar a impossibilidade que dela resulta. Pois é evidente que todas as partes da esfera existem simultaneamente, mas todas as partes do tempo não. Então, qual que é o erro argumentativo dessas pessoas ali que afirmaram esse movimento dos céus? É porque, veja, se todas as coisas estão dadas no tempo, significa que elas, de alguma maneira, são contidas no tempo. E, segundo a pressuposição deles, os céus contemplam todas as coisas. Os céus aqui, entenda-se por universo. O universo contém todas as coisas. Então, se todas as coisas elas estão contidas no tempo, e o universo contém todas elas, então eles se identificam. Essa é a argumentação deles. Só que, veja, isso presume uma univocidade predicativa de como as coisas estão dispostas no tempo e também no lugar. O que não se segue, porque já percebemos que, pelo menos no que diz respeito ao lugar, existem diversos modos de se dizer que uma coisa está em um lugar, ou é contida por outra, a saber, 8.
Você provavelmente deve se lembrar do dia em que nós destrinchamos esses 8 modos, sendo o oitavo aquele por antonomasia, o que define o modo de um lugar contemplar outro. Então, não é possível que eu presuma univocidade em localização, porque as coisas não estão univocamente localizadas. Nem quanto ao seu modo, nem quanto ao seu lugar. Então, já poderíamos retirar daqui essa discussão. Só que aqui nós podemos inferir um outro ponto. O tempo, as coisas não estão dispostas no tempo de maneira unívoca. Não estão dispostas também da mesma forma em relação ao tempo. Então, existem diferenças. Então, por isso que para Aristóteles não faria nem sentido se propor responder isso. Porque se você já entende o que é a natureza do tempo, ou pelo menos a natureza do lugar, a equivalência argumentativa desaparece. Como eu estava dizendo, não é apropriado que você venha predicar univocamente o modo como as coisas estão dispostas em relação ao lugar e ao tempo, como já havíamos também discutido ao longo do livro 4, que, né, existem essas 8 modalidades. Logo em seguida, ele nos fala o seguinte: o filósofo se pergunta como o tempo está relacionado ao movimento. E, para tanto, ele apresenta alguns argumentos. A primeira parte, ele mostra que o tempo não é o movimento. E, em segundo lugar, mostra que não há tempo sem movimento. Veja, todo o estatuto preparatório dos nossos últimos meses, entendendo a natureza do movimento, o que ele implica, sua correlação com o móvel, com o motor, com o espaço, com o lugar, com o vazio, né? Como se distingue apenas, segundo a razão, a ação que se dá do motor e do móvel, enfim, tudo isso era para nós entendermos isso aqui. Não é possível entender o tempo sem o movimento. E tudo que ele implica. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até as maiores especificidades, até as mais sutis. Certo? Então, vamos entender. Quanto à primeira parte, apresenta dois argumentos para mostrar que o tempo não é movimento ou mudança, pois poderia maximamente aparentar sê-lo. Todo movimento e mudança ocorre apenas naquilo que muda, ou então no lugar onde está aquilo que muda e onde as mudanças estão. O primeiro deles se aplica ao movimento substancial, quantitativo e qualitativo. O segundo se aplica ao movimento em um onde, que é chamado de movimento local. Mas o tempo está em toda parte e entre todas as coisas. Portanto, o tempo não é um movimento ou o movimento. Então, o que nós podemos entender dessa primeira partezinha que nós estamos introduzindo a questão de diferenciação entre o movimento e o tempo? É que é necessário que o movimento ele seja caudatário do quê? Do lugar. Ou daquilo que muda em um lugar. Ou o lugar onde a coisa muda ou as coisas estão mudando. Então, nós conseguimos entender que o primeiro deles, né, se aplica eminentemente ao movimento substancial, quantitativo e qualitativo, e o segundo se aplica ao movimento em um onde, né, a categoria onde, que nós chamamos de movimento local. O que ele quer dizer com este ponto? Simples. Ele fala o seguinte: todo movimento ocorre apenas naquilo que muda, e aqui nós trazemos a geração e corrupção, que aqui convencionou chamar de movimento substancial, embora não se chame movimento et simpliciter, porque movimento implica uma condicionalidade de 5 termos que a geração e a corrupção não comportam, mas isso nós vamos entender agora no próximo livro, livro 5. Mas aqui se adota pedagogicamente isto, e pode ocorrer no lugar onde está aquilo que muda ou onde as mudanças estão. Aqui nós identificamos o momento local, que está situado em um onde. Só que o que acontece é o seguinte: o tempo está em toda parte de todas as coisas, e então, por consequência, ele não é um movimento. Ou seja, o movimento ele é caudatário de certas condicionalidades que implicam algum grau de localização específica, seja o móvel, seja onde o móvel está. O tempo ele não é restringido a isto. Logo em seguida, ele dá o segundo argumento, que é o seguinte: cada mudança e movimento ocorre
de maneira rápida ou lenta. Mas o tempo não é rápido nem lento. E aqui já vamos começar com um axioma importantíssimo para Aristóteles. Não existe um tempo que é rápido ou um tempo que é lento. Usualmente nós temos esse vício, por assim dizer, de linguagem, que nós dizemos, nossa, hoje o tempo passou rápido. Ou o tempo, ele passou de maneira lenta. Ora, o tempo, enquanto conceito, enquanto realidade física, ele não apresenta lentidão ou rapidez, senão que o tempo é que fornece a unidade de comparação para que se verifique se o móvel é rápido ou lento. Percebe-se aqui que o tempo ele não é condicionado à rapidez ou à lentidão, senão que eu verifico que há rapidez e lentidão em virtude do tempo em correlação com o móvel e sua mobilidade e, portanto, velocidade em um determinado espaço. E aqui entra um outro ponto importantíssimo que eu faço uma dobradinha com o Wundt. O que o Wundt nos diz? Nossa consciência possui um elemento rítmico. Ou seja, quanto mais a nossa consciência é envolvida de estímulos externos, por consequência, mais ela estará adequada frutiferamente a estes mesmos estímulos. Então, por consequência, não é o tempo que está passando rápido ou mais lento, é a nossa consciência que tem uma grande quantidade de distrações e estímulos que fazem com que ela ritmicamente se venha adequar-se a esses mesmos ritmos e, por consequência, presumir velocidade no tempo ou lentidão neste mesmo tempo. O que ocorre é que o tempo, enquanto realidade física, é o mesmo. É a nossa percepção sobre ele que se altera segundo a quantidade de estímulos na adequação rítmica de nossa consciência para com estes mesmos estímulos, que destitui certa possibilidade de interpretação em relação à velocidade do tempo. Mas isso não está no tempo, certo? Então, ele prossegue. Portanto, o tempo não é movimento nem mudança. O filósofo prova o termo médio da seguinte forma: rápido e lento são determinados pelo tempo. Por isso é chamado rápido o que é movido através de muito espaço em um curto espaço de tempo. Por outro lado, é chamado de lento o que se move ao contrário. Ora, então, o que seria rápido e lento? São duas terminologias aristotélicas. Entende-se por rápido aquilo que consegue contemplar uma grande quantidade de espaço em um tempo menor. E lento é algo que consegue contemplar uma menor quantidade de espaço em relação a esse mesmo tempo. Ou seja, o tempo aqui é a unidade de baliza e de tipificação de diversidade de velocidade. A velocidade não está, repito, no tempo, certo? É isso que ele está nos apresentando. Mas o tempo não é determinado pelo tempo, nem em sua quantidade, nem em sua qualidade. Repita-se, o tempo não é determinado pelo tempo, nem segundo sua qualidade e nem segundo sua quantidade, pois nada é a medida de si mesmo. Portanto, o tempo não é rápido nem lento, e como Aristóteles havia proposto que a mudança é rápida ou lenta, sem falar no movimento, acrescenta que, no momento, o movimento não difere na mudança. No livro 5 será explicada a diferença entre ambos. Veja, esse parágrafo aqui é riquíssimo. Porque o que nós estamos discutindo aqui? Primeiramente, o tempo é a unidade equivaliza de diversidade de velocidade. Só há diversidade de velocidade quando eu presumo que uma coisa consegue atravessar em maior ou menor velocidade determinado espaço em relação a um tempo. Então, portanto, o tempo não pode ser rápido ou lento, porque assim ele teria de utilizar a si mesmo como ponto de baliza e metrificação. Ora, nada é medida de si mesmo, portanto, o tempo não pode ser considerado como lento ou rápido. Essa é a questão, certo? Só que aqui o Aristóteles nos fala uma outra coisinha muito interessante, assim como ninguém quer nada, né? Que veja, Aristóteles, né? Ele havia proposto que a mudança é rápida ou lenta. Ele utiliza a palavra mudança, não movimento. Mudança pode ser rápida ou lenta. E acrescenta que no momento, o movimento não difere da mudança. Então, veja só, quando uma pessoa chega e diz que para Aristóteles movimento é mudança,
ela está cometendo um pequeno deslize, porque o livro 5 vai demonstrar para nós que estas coisas não são a mesma coisa. Mas, Giovanni, não existe algo de mudança no movimento? Sim, mas o movimento não se identifica com a mudança. Isso aqui é uma questão sutil que vai ser trabalhada no livro 5. Como eu já venho adiantando há bastante tempo, livro 5 e 6 são extremamente técnicos. Então, prepare-se, porque isso aqui vai ficar ainda mais abstrato e sutil. Mas, por hora, o Aristóteles nos dá uma colher de chá e fala: vamos interpretar que mudança e movimento são a mesma coisa. No livro 5, eu destituo o meu recurso pedagógico. No parágrafo 570, ele nos diz: o filósofo mostra que não há tempo sem movimento. E essa aqui é a parte mais importante dessa lécio, que é o seguinte: quando os homens não mudam suas apreensões, ou se mudam, isso lhe escapa, então não lhes parece que o tempo tenha passado. Isso fica claro em relação àqueles que, segundo a lenda, dormiram entre os heróis ou deuses em Sardos, uma cidade da Ásia. As almas dos bons e dos grandes homens eram chamadas de heróis, e os homens as reverenciavam como deuses, como Hércules e Baco, e outros. Através de certos encantamentos, alguns ficaram insensíveis, e estes diziam ter dormido entre os heróis. Pois quando despertaram, disseram que viram coisas maravilhosas e previram eventos futuros. No entanto, quando voltaram a si, não perceberam o tempo que passou enquanto estavam tão absorvidos. Pois eles juntaram o primeiro instante em que começaram a dormir com o agora posterior em que acordaram, como se fosse um, não percebendo o meio tempo. Aqui o revisor, por algum motivo, quis colocar entre hífens meio tempo. Não concordo com essa pressuposição. Enfim, não percebendo o meio tempo. Assim também, quando a diferença entre dois agoras passa despercebida, não parece haver um meio tempo. Portanto, não se pensa no tempo quando não percebemos alguma mudança. Parecerá ao homem que ele existe em um agora indivisível, mas percebemos que chega o momento em que sentimos e numeramos o movimento ou a mudança. Segue-se claramente, então, que não há tempo sem movimento ou mudança. Vamos contextualizar um pouquinho do exemplo dado por Aristóteles no capítulo 11 da sua Física 4. Ele está nos dizendo aqui o seguinte: existe uma lenda entre os gregos, certo? Em que determinados marinheiros, eles acabaram sendo encantados durante uma viagem, e aqui nós temos até a própria localização, em Sardos, uma cidade da Ásia. E o que ocorre é o seguinte, né? Eles foram encantados, eles acabaram dormindo, e durante esse período que eles estavam dormindo, eles não conseguiram distinguir imediatamente o momento em que eles começaram a dormir e quando despertaram novamente. E enquanto eles estavam dormindo, eles foram encantados com as mais diversas revelações, profecias e entendimentos futuros acerca dos episódios que se dariam. Só que em dado momento eles acordam e percebem que passou muito tempo desde quando eles haviam adormecido. E o que o Aristóteles está querendo demonstrar? Que o elemento perceptivo é fundamental para que se haja o tempo. O que se quer dizer com isso? Existe uma participação imediata do intelecto aqui. Existe uma participação da alma neste processo. Porque se a alma não percebe o movimento, então logo não há tempo. O próprio Aristóteles dirá no livro 4. Sem alma, nada de tempo. Giovanni, você está querendo me dizer então que o tempo é uma coisa que existe apenas enquanto condição subjetiva de predicabilidade e numeração, ou seja, só existe no intelecto humano, não existe substancialidade, não existe lastro na realidade? Não, eu não estou afirmando isso. Até porque quem afirma isto é o Messier Kant, a partir da sua dissertação de 1770, em que ele diz que toda a representação da nossa experiência é acomodada mediante o tempo e o espaço. Ou seja, quando eu vou pensar em determinada experiência de nossa vida,
né, alguma representação imediata dessas mesmas experiências, elas são sempre enquadradas em uma espacialidade, ou seja, uma noção de localização, e essa localização sempre é pensada também temporalmente. Então, Kant, ali, tomando a prerrogativa humaniana, faz o seguinte: associa o tempo e espaço como formas puras da sensibilidade, e, portanto, são um enquadramento imediato, a priori e fundamental de toda e qualquer intuição sensível. E é por isso que eu lhe perguntei em que sentido você estava dizendo intuição. Tá certo? Então, eis o raciocínio kantiano. É claro, Kant ele vai falar acerca do tempo e do espaço empírico. Só que para ele, sumamente o tempo ele é um enquadramento subjetivo da experiência na sua formulação a priorística da própria continuidade pura da intuição sensível. Isso a partir de 1770, que é a dissertação onde ele diz que as luzes se efetivaram em seu pensamento após o despertar do sono dogmático com a leitura de Hume. Esta pré-sala, que é a dissertação de 1770, vai desaguar eminentemente nas questões da dialética transcendental que são abordadas na primeira parte ou tomo da crítica da razão pura. Ora, Giovanni, por que você está falando sobre este autor? Para que vocês entendam que Kant é quem trará essa prerrogativa, porque antes de Kant nós temos, por exemplo, o elemento do absolutismo do tempo, que é trazido nos Principias de Isaac Newton, e sobretudo pelos seus seguidores, como o Clarke, e nós temos a posição de Leibniz, que vai junto com Aristóteles dizer que o tempo não é absoluto, e ele é correlacionado com uma interacionalidade de copossibilidades entre o agente numerante e a mudança. Ou seja, a disputa moderna, né, que vai se dar, a gente tem três prerrogativas. Nós temos aqueles que vão vir dessa tradição que nós estamos discutindo, teremos aqueles que virão com Kant em 1770 e teremos aqueles que trabalharão com o tempo de maneira absoluta, né? São esses três deságues. Giovanni, o que aconteceu depois? É que nós precisaríamos de aulas e aulas e aulas, né, para nós discutirmos esse deságue teórico, por assim dizer. Agora me surgiu uma dúvida. Se o tempo ele está na alma, o tempo está, de certa forma, na substância, né? Mas às vezes me parece que o tempo é acidente. Olha que interessante. Isto aqui é talvez um dos pontos mais curiosos da coisa. Porque se eu me propor a responder ele nesse exato momento, eu vou acabar adiantando a resposta que vai vir depois. Porque nós vamos entrar profundamente neste tópico, porque São Tomás e Aristóteles se perguntarão: o tempo, ele é algo propriamente apenas exclusivo da alma? Está apenas no intelecto humano? E disto se predica acidentalidade ou substancialidade? Nós vamos discutir isso nas próximas lestes. Só que antes eu vou ter que delimitar do que exatamente o tempo é um acidente. E o que o nosso amigo São Tomás com Aristóteles dirá? O tempo é um acidente próprio da matéria. Ou seja, de certo modo, Aristóteles e São Tomás irão nos dizer que existe um lastro real do tempo. E que, na verdade, o que acontece é que nós numeramos segundo um hábito esse lastro real na própria dinâmica do movimento. Mas isso aqui é a pré-sala da coisa. Nós vamos aprofundar com muitas nuances o desenvolvimento desse raciocínio. Mas, por hora, acredito que você já deve ter pegado mais ou menos onde isso vai desaguar. Você é um homem que precisa de poucas palavras para entender as coisas. Então, ele segue. Se não existe um intelecto que consiga distinguir o meio termo entre os agoras, então, por consequência, eu não tenho como ter ciência da sucessividade intrínseca ao movimento e, portanto, logo, eu não consigo verificar o movimento. Então, como é que ele nos fala?
Não se pensa no tempo quando não percebemos alguma mudança, ou seja, é necessário que haja algum tipo de mudança. Aí você poderia me dizer, mas professor, você acabou de me dizer que o tempo é um acidente próprio da matéria. Ora, todas as coisas que estão mudando ou estão em movimento são compostas de matéria. Então, se não há matéria, não há movimento. Se não há movimento, logo não há tempo. Então, por isso que é um acidente próprio da matéria. Porque é algo que intrinsecamente ocorre acidentalmente em virtude da matéria. E é próprio da matéria e de todas as coisas que estão dadas na matéria. Porque o meio termo é o movimento. Só que se eu retiro a causa principal, desaparece a conclusão. Então, percebemos que chega um momento em que sentimos e enumeramos o movimento. E veja, sentimos e enumeramos, recapitulando aquilo que eu disse lá anteriormente, o pacto da nossa experiência sensível para com a cognoscível, sentimos a mudança e intelectivamente enumeramos, ou seja, a experiência. E, portanto, segue-se claramente, então, que não há tempo sem movimento ou mudança, intrinsecamente correlacionados. Por fim, o filósofo conclui que o tempo não é um movimento, já se disse por que ele não é um movimento, mas também ele nos fala por que não há tempo sem movimento. Dois preâmbulos aqui perfeitamente expostos para a nossa aula de hoje.